Salve, salve pessoal, meu nome é Sérgio Sacani, tenho 50 anos, estou aqui hoje contra 26 negacionistas e a minha primeira afirmação é: o Brasil odeia ciência. Tudo bom? Tudo bem, prazer, Rafael. Prazer, cara, tudo jóia? Prazer, Jóia. é ótimo falar contigo. Bora. Me chamo Rafael, sou empresário, moro aqui em São Paulo e hoje eu vim aqui para debater com o Sérgio Sacani, aí, um grande ícone aí do YouTube. E, Sérgio, pra gente já começar aqui, eu quero entender, me fala por que você acredita que o Brasil é inimigo da ciência? Cara, o Brasil como Estado odeia a ciência porque nós não temos e nunca tivemos nenhum governo, nenhuma instituição, nenhum grande investimento no que a gente chama de Big Science. O único grande investimento que o Brasil teve na Big Science foi o acelerador Sirius, que demorou muito tempo. Nós não temos investimento em satélite, que é super importante para o país. A gente não tem investimento no sistema de GPS, que é fundamental hoje para um país. Estados Unidos ser liga lá, soberano. acabou, né? Se os Estados Unidos quisesse, ele poderia ferrar boa parte do mundo, o Brasil inclusive, entendeu? E tudo isso é investimento científico. E não é investimento na ciência aplicada. Esse que é o grande problema. Tem que ter um investimento na ciência de base. Certo. E a ciência de base ela é muito importante. Só que o problema da ciência de base é que ela não dá voto, ela não aparece. Entendi. Então isso faz com que os governantes, os deputados, não queiram investir nisso. Então isso é a coisa mais clara que tem, é o Brasil odiar a ciência. E se você pegar a tabela dos países mais ricos do mundo, são os países que mais investem em ciência e tecnologia no mundo. E por que o Brasil não investe? Então esse é um grande problema. Entendi. E não adianta lado de governo, você pode falar qualquer um, acho que desde o descobrimento do Brasil até hoje, não teve um governo que quis investir pesadamente em ciência. Entendi. Você acha que é possível a gente começar a investir em ciência sem investir em estudo de base? Não, tem que começar por aí. Então, por isso tem que investir na base. É na base, né? Porque muita gente separa, né? Existe uma separação que às vezes não é para existir entre ciência e educação. São duas coisas que estão muito ligadas. Agora, você pega, por exemplo, no Brasil, você já viu algum ministro da educação trocando ideia junto com o ministro da ciência e tecnologia? Não. Você não vê eles nem junto. Então, isso é um grande problema. Os países que são desenvolvidos nessa área, a ciência e a educação, ela está ligada. Ótimo. E aí, como eu estou falando que é ciência de base, a gente tem que começar na base também. Porque não adianta hoje eu querer, por exemplo, fazer um satélite. Eu não vou conseguir apoio de ninguém, porque eu não tenho nem essa cultura. Certo. Quando eu começo a investir na educação de base, a criança ela já cresce com aquela cultura. Eu dou o exemplo sempre da Índia. Na Índia, exploração espacial é obrigatória no ensino fundamental. Então a criança ela já cresce com aquilo. Quando ela tiver na idade para votar, ela vai votar em pessoas que têm aquele mesmo interesse que ela tem desde criança. E o Brasil não tem isso, então a gente tem que ter esse investimento. Mas boa parte da academia que a gente vê hoje, né, defende o ensino de faculdade, é tudo escola superior, e ninguém fala sobre o ensino de base, né? Tá errado. Hoje totalmente tomado pelo sistema Paulo Freire, que é um fiasco. Não funciona, né? O aluno hoje ele passa de ano, a não ser que ele fica um ano inteiro sem ir para a escola e nada acontece, né? Então nosso sistema hoje, ele já é falido. E para você que não sabe, você sabia que um aluno do Brasil hoje para o governo, ele custa muito mais do que o do Japão? Pois é, pode pesquisar aí. Então o problema não é nem dinheiro. Agora falando Não, mas o problema nunca é dinheiro, viu? Isso aí é bom ressaltar que boa parte de todos os problemas, o problema não é dinheiro. O problema, na verdade, é interesse. Sim. Agora fica aquela questão. Será que os próprios governantes não têm interesse em manter a população ignorante? E agora que você falou em ciência, eu vou trazer um ponto importante. Pandemia. Pandemia foi onde a gente mais viu aí falarem de negacionista, né? Eu fui tratado com negacionista quando eu achei que era uma loucura falar que você vai pegar Covid se você estiver em pé num shopping, não sentado. Prazer, tudo bom? Tranquilo? Primeiro, começar concordando com o que você falou antes do debate, que o Palmeiras não tem mundial. Boa, já temos uma coisa em comum. Muito prazer. Prazer. Seu nome? É Giovanni. Boa, Giovanni. E eu gostaria de falar que o Brasil, como Estado, que foi o seu argumento, ele não odeia a ciência. E eu vou concordar que realmente falta investimento na ciência. Por muitos motivos, mas isso não é por motivo de ódio. Porque na minha visão, o governo brasileiro, ele não se importa se você não vai ter o que comer amanhã. O governo brasileiro, ele não se importa se quando você sair de casa vão apontar uma arma na sua cabeça para te roubar. O governo brasileiro, ele não se importa se vai ter algum médico para te atender na fila do hospital. A realidade é que o governo, ele é incompetente mesmo. Ele não odeia a ciência, ele é incompetente. Isso a gente vê em educação, a gente vê em transporte, infraestrutura.
saneamento básico. Mas tudo isso tá ligado com a ciência, cara. Sim. E é isso que a população não entende. Isso eu concordo, mas não é ódio. A população, na hora da eleição, o cara quer, eu também quero, eu quero que minha rua não inunde. Sim. Eu quero que meu esgoto funcione. Mas o que eu vou fazer um esgoto melhor? Se eu tiver uma universidade trabalhando legal, na universidade eu posso desenvolver um novo sistema de esgoto, um novo sistema de encanamento, que é mais barato, que é mais eficaz. E isso, o governo não percebe que se ele fizer esse investimento na base, como a gente estava falando antes, isso aí vai gerar muitos frutos. Só que qual é o problema de tudo isso? Eu vou te falar qual que é o problema. O problema é que qualquer investimento em ciência, ele é um negócio de longo prazo, médio e longo prazo. E médio e longo prazo, para o sistema que a gente tem político, ele não funciona, porque os caras são imediatistas. O cara quer que daqui 4 anos ele seja reeleito. Só que 4 anos, às vezes, para um investimento científico, por exemplo, para a gente colocar um satélite, você falou de violência. Sim. Se a gente coloca um satélite hoje, um radar, por exemplo, a gente identifica exatamente aonde tem traficante, aonde que tem grupo mexendo roubando caminhão, por exemplo, roubo de carga no Brasil. A gente conseguiria fazer tudo isso via satélite. Eu concordo da importância. É um negócio que demoraria. Demoraria talvez 10 anos para a gente ter. E nenhum governo quer isso. Não é o interesse. Porque o governo ele não quer que depois entre o outro e saia com os louros do que ele começou. Sim. Então esse que é o grande problema. Por isso que eu falo que o Brasil, ele odeia mesmo. Porque isso é um ódio, cara. Isso pra mim é um ódio, entendeu? Na minha visão, eu concordo de tudo que você falou quanto à importância da ciência. Com certeza ela pode ajudar em muitos fatores. Porém, isso não é uma questão de ódio. Porque quando você vincula um sentimento nisso, você pode acabar gerando muito mais conflito em questão da polarização, etc. Porque se você for analisar, por exemplo, o Brasil ele não prioriza a ciência, o que pode ser um erro por tudo isso que você falou. Mas você não priorizar não significa que você que você odeie. Ou, às vezes, por exemplo, vou dar o exemplo de um pai que ele tá preocupado em trabalho, várias questões para pagar a conta, às vezes ele não consegue dar tempo de qualidade pro seu filho. Ele não tá priorizando o filho. Não significa que ele odeia o filho dele. Sim, nesse ponto aí você tem razão. Então mas não é ódio. Mas o ódio, né, no sentido de você não buscar o interesse. A gente falou, né, e eu falei aqui, o problema nunca é dinheiro, cara. Entendeu? Porque se o problema fosse dinheiro, tudo bem. Até acho que não teria esse, nós temos um problema, temos um problema de dinheiro aqui, não vamos fazer isso. Mas o problema não é esse, o problema é falta de interesse mesmo. Então você tem um desinteresse total pela ciência. A falta de interesse não é só na ciência. Prazer, tudo bom? Fala, Sergião. Joia? Sou seu fã pra caramba. Qual o seu nome? Rafael. Boa, Rafael, vai lá. Bom, vamos lá. Eu vou ter que divergir de você, discordar de você, no seguinte âmbito. Existe sim um investimento, né, do nosso país na ciência e um gosto pela ciência, porém, em contraponto, quem não gosta é a população. A população prefere o quê? Pão e circo. Então, mas aí que tá, por que a população não gosta? Porque será que não falta igual a gente estava falando aqui, um investimento na base? A população não gosta porque ela não veio com essa cultura da ciência. Eu vou usar um exemplo para você que sim, vai lá. Investe, porém a população não gosta, mas que tem gente que gosta. Marcos Pontes. Ele foi um exemplo nosso de que sim, dá pra você gostar de ciência, dá pra você gostar de astronomia, tudo isso é uma questão aqui fora do pessoal querer. O pessoal quer outras coisas. Então colocar que eu acho que o país é que não tem um investimento igual lá fora. Mas deve ter sim, porém a população aqui fora prefere outra coisa. Não tem, então, mas não é que a população não é que a população prefere, cara. A população ela é levada por eles, entendeu? Porque os caras preferem investir em coisa imediatista, muitas vezes populista, entendeu? Porque o cara quer se reeleger daqui 4 anos. Sergião, a população aqui fora, ela entra no Instagram e gosta de ver a Virgínia, não é o governo, é ela. Sim, cara, mas aí que tá, mas tá faltando o quê? Em vez de ver seus vídeos, por exemplo. É a cultura, mas por isso que eu falo que é a base. Não é o governo. É a base. Porque se o governo chega e fala assim, ó, galera, é o seguinte, eu vou ter que gastar 400 milhões de dólares para fazer um sistema de GPS. Vão falar que ele tá jogando dinheiro fora. Vão falar que, ó, por que você está investindo essa grana toda se tem gente morrendo de fome? Porque eu quero, entendeu? Mas por que isso? Porque não tem a base. Como a gente falou, é importante a base. Se a gente investir na base educacional e fazer essa criança crescer com essa cultura, depois ela vai acessar o Instagram certo, entendeu? Ela vai querer procurar satélite, ela vai querer participar de lançamento de foguete. Ela vai querer fazer lançamento de foguete. Eu no colégio, vou te dar um exemplo meu quando criança. Eu fiz uma maquete do sistema solar, o professor pediu para fazer essa maquete.
poucos alunos na sala, né, se dedicaram a esse trabalho. A grande maioria gostava do quê? Educação física, jogar bola. Então, Mas é a assim, cultura. o governo É a tava lá com o cultura. professor de geografia, ele colocou lá o professor de geografia pra ensinar pra gente. A maioria queria o quê? O futebol. Então eu acho até que o governo, não tô falando que o governo aqui é essa maravilha toda, a gente sabe que não é, mas acho que o mínimo chega a fazer. Porém, a população não quer saber, Cara, eu Sérgio. acho que não faz nem o mínimo. Vou pegar o seu exemplo de futebol. Quando o Brasil foi campeão do mundo, o Brasil foi recebido pelo presidente. Até o Vampeta deu a famosa cambalhota lá. Sim. Quando o Nicoleles fez uma das coisas mais importantes para a ciência recente no Brasil, que foi fazer o cara chutar a bola ali, a TV preferiu transmitir o ônibus do Brasil saindo da concentração e colocar o cara chutando a bola pequenininho no canto. E o Nicoleles nunca foi recebido lá pelos Mas caras. aí TV não é governo, né, Sérgio? Não, TV é mas a eu tô TV, falando, TV mas aí eu não tô é falando do estatal. governo. Por que o governo não recebeu o Nicoleles lá? Falou, cara, esse cara aqui fez um negócio muito foda durante a Copa no Brasil. Ele fez um paraplégico dar um chute numa bola, cara. Sim. Tanto que o Nicoleles... Você quer a diferença? Que louco, Sérgio. Vai lá. Valeu, Sérgio. Vou soltar aqui. Vou soltar aqui, mas só para terminar o pensamento, né? Que a gente tá falando do Nicoleles. O Nicoleles, na China, cara. Na China, os chineses lembram do dia. Se eu perguntar aqui para qualquer um, qual foi o dia que o paraplégico deu chute com a bola na Copa do Mundo? Poucos vão lembrar. Na China, ele é parado na rua pelos chineses e os chineses cumprimentam ele. Então essa que é a grande diferença. Prazer, como que você chama? Prazer, Big Sérgio, me chamo Gustavo Cristóvão. Queria dizer Boa. a todos que eu não vou demorar porque a cadeira tá meio bamba, eu tô com um pouco com medo. Gostei da camiseta Cosmos aí, ó. Muito obrigado. Tamo junto. Bom, eu queria dizer que negacionista é um termo meio insalubre. A única coisa que eu sou negacionista mesmo é o Mundial do Palmeiras, como o nosso Boa, amigo falou tamo ali. junto. Mas eu queria dizer... Calma lá, hein? Eu queria dizer que você, Sérgio, como influenciador, não sei se se denomina assim, Tá, pode ser, vai lá. você como influenciador, cara, você não pode entrar nesse mérito de bater nessa tecla que o Brasil odeia a ciência. Eu acho que o Brasil não é bom em odiar nada, cara. Eu acho que o que nós temos no Brasil atualmente é um declínio moral e intelectual. O Brasil é um dos únicos países no mundo que o QI médio da população caiu nas últimas décadas. Então você sente um declínio em várias áreas, na música, na mídia, na produção audiovisual. O Brasil tá com esse problema. Agora você pegar o Brasil, você fala, o Brasil odeia a ciência. Pô, um país que teve Santos Dumont, teve Padre Landel de Moura, teve Vital Brasil. Tudo bem, Quando o cara. Charles Darwin veio aqui, Darwin, gosta do Darwin? Sim. Eu também gosto do Darwin. Ele falou, pô, o imperador do Brasil é um cara da ciência. Todo mundo que gosta da ciência Exatamente. deveria Então, gostar desse cara. Aí foi um dos poucos momentos na história que o Brasil teve. O Dom Pedro II, ele era um cara, né, que era ligado muito à ciência. Você deu alguns... O negócio é o seguinte, cara. O Brasil, o país do jeito que ele é, a gente busca, vamos dizer assim, exemplos pontuais. E tinha que ser diferente. A gente tinha que sentar aqui e nem conseguir lembrar de tantos exemplos, entendeu? Então a gente consegue lembrar de coisas muito pontuais. É o Santos Dumont aqui, é o Nicoleles que eu falei ali, é o Marcos Pontes que foi para o espaço aqui. Landel de Moura. A gente lembra dessas coisas muito pontualmente, cara, mas olha o tamanho do Brasil. Recurso natural não falta aqui. Aqui não falta nada, cara, nada, absolutamente nada. Aqui seria talvez o melhor lugar para você construir um observatório de ondas gravitacionais, que lá nos Estados Unidos os caras têm que ficar tomando conta se vai ter terremoto ou não. Aqui não tem nada. Por que a gente não trouxe para cá? Mas Então, você concorda comigo que o problema ele é mais tipo intelectual, moral em diversas áreas? E Cara, você ele pode- é perigoso ele você pode falar ser, assim, ele o pode Brasil ser. odeia a ciência. Eu Mas tenho quando que eu falo dizer, Brasil- parafraseando o MC Brinquedo, cara, meça suas palavras. Mas quando eu sua falo palavra. Brasil, só para deixar claro pra galera, assim, isso eu já expliquei várias vezes, até quando eu falo essa frase aí que a galera vem com tudo pra cima de mim, é o seguinte, eu não falo o brasileiro. O brasileiro, muitos brasileiros, igual ele falou ali, né? Tem muita criança que gosta. Toda criança, Eu cara. gostava quando Toda era criança. Eu falava que queria ser cientista. Então, toda criança quer ser astronauta ou gosta de dinossauro. Por que isso se perde? É isso que a gente não pode deixar perder. Vem uns se coach, perde por né? quê? Fala na internet aí de mas se perde estudar por quê? e tal. Porque tá faltando uma coisa do Estado, entendeu? A ciência, ela tem que ser tratada como uma coisa de Estado e não de governo. Esse é que é o problema. E no Brasil ela é tratada como coisa de governo, coisa imediatista. Mas não fale Eu isso vou não, fazer Sérgio, aqui não fale pra- isso não, que eu odeio, assim. O Brasil Odeia, cara. O Brasil não odeia nada, não. Cara. O Odeia. Brasil é ruim de odiar. Odeia. A gente tem amor no coração. Odeia a ciência, sim. Obrigado, Sérgio. Tamo junto. Eu soltei aqui. Vai lá. Os dois.
Prazer, devia saber seu nome, mas não sei. Fernando. Boa, vai lá, diga. Bom, eu discordo de você porque é uma coisa de conhecimento. Alguma coisa que você não conhece, você sabe? Um monte de coisa. Então, se eu não quase conheço da nada ciência, eu vou falar que o quê? Que eu não gosto. Então, no nosso país, não é muito trabalhado a ciência. Sim. Nossos colegas aqui falam do governo. O governo que a gente coloca lá, né? Então, tipo assim, tudo a gente reclama. A gente vai reclamar do governo que a gente colocou lá, que não faz nada. A gente vai reclamar da ciência, que não sabe. Por quê? A gente não